A paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo permaneça na sua vida, na sua família. Hoje vamos ler Mateus capítulo 27, o título O Suicídio de Judas. Pega a sua Bíblia, acompanha comigo esses versículos, que serão 10, gente. Vai ser do verso 1 até o versículo 10. Então, pega a sua Bíblia, deixa o joinha aí, o coração, se inscreva no canal, na plataforma que você está assistindo e vamos juntos ler e aprender da palavra. Porque a palavra, ela nos ensina, né, gente, a como caminhar. Então vamos lá. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciães do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, manietando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do moleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Glória a Deus, né, gente? Umas palavras um pouco difíceis aqui de ler, mas conseguimos entender o que aconteceu com esse suicídio do Judas, né? Ele, como acabamos de ler, chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Eles queriam matar Jesus de todas as maneiras, né? Inventando, mentindo. E levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Então Judas, percebendo o que tinha acontecido, percebendo, caindo sobre a sua consciência, que aquele dinheiro que ele vendeu ao Senhor Jesus não traria paz para ele, porque ele caiu o peso da responsabilidade de ver que uma mentira dele, que uma traição dele, estava condenando um homem inocente, um homem que Judas era amigo de Jesus, né? Ele andou com Jesus no ministério de Jesus de 3 anos, ele era discípulo de Jesus. Então Judas, ele viu os milagres acontecer, ele teve intimidade de andar lado a lado com o Senhor Jesus, ouviu os conselhos, ele participou das multiplicações, das curas, dos milagres, das exortações. Ele
era próximo de Jesus, ele andava com o Senhor Jesus. E, por certo, aqui não está relatado, mas podemos imaginar, né, que Judas, nesse momento, ali com a moeda na mão, na sua bolsa, vendo o Senhor Jesus sendo condenado à morte de cruz, sendo julgado por homens maus, através de mentiras, porque aqui eles estavam, aqui está relatado aqui que eles formavam conselhos para condenar Jesus. E mais para frente tem em outros evangelhos o Pilatos, esse presidente, ele disse: vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus? E esses mesmos anciãos, esses mesmos sacerdotes aqui, esses homens que eram religiosos, eles incitavam ao povo e pedia para que eles libertassem Barrabás, um ladrão, e prendesse Jesus, e condenasse Jesus, na verdade. E passando aqui, Judas dizia: eu estou arrependido, toma as moedas de prata aqui e dizendo, né, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. É interessante que o Judas teve na consciência dele o pecado dele. E ele foi tentar resolver esse problema, foi tentar devolver as moedas para aqueles que ele entregou Jesus. E é interessante que esses homens que pareciam ser amigos de Judas, até eles conseguirem aquilo que eles queriam, que era prender Jesus, condenar até a morte. Eles se faziam de amigo de Judas. Mas quando Judas foi se aconselhar com eles, devolver a moeda para eles, dizer para eles que ele estava arrependido, que ele estava pecando contra um homem inocente, aqueles amigos de Judas disseram: que nós temos com isso? Isso é contigo. E isso deixa uma lição clara para mim e para você. Cuidado com pessoas que você se relaciona, que você faz negócio, que você se aconselha, que você desabafa. Porque essas pessoas, quando você estiver no apuro, elas virarão as costas para você e vão dizer: que tenho eu contigo? Isso é com você. E isso é uma verdade tão grande, porque como vai ter um relacionamento, uma amizade entre pessoas que só falam mal da outra, que trama para fazer o mal para alguém? Eu estou usando como exemplo Judas e esses homens que pagaram as moedas de prata para que Judas entregasse Jesus, esses mesmos homens que Judas foi entregar o dinheiro para eles, arrependido. Né? Então eles eram amigos ali, por certo, que eles estavam buscando o mesmo interesse. Judas para pegar o dinheiro, eles pagando dinheiro para pegar Jesus. Então eles tinham algo em comum, eles tinham um bem comum. E eles formaram uma aliança ali, uma amizade, através desse bem comum, que era a morte de Jesus, que eles tramavam contra Jesus. Então como pode uma amizade dessa magnitude, dessa maneira, fazendo mal para alguém, plantando o mal, semeando contenda, até mentiras sendo lançadas para que prejudicasse alguém? Como que uma amizade dessa iria dar certo? E aqui nós vemos o final, quando Judas vai lá, arrependido, com peso na consciência, tendo a certeza que ele tinha, que estava derramando sangue de um homem inocente, que estavam condenando um homem inocente. Quando ele vai lá falar com os amigos dele: ó, eu me arrependo aqui, ó, pega esse dinheiro de volta, vamos parar com isso. Não está escrito, né? Mas Judas, no desespero,
da alma dele, talvez já tinha visto Jesus sendo tomando chicotada, bateram nele, bateram em Jesus, e Judas talvez vendo isso, e quando saiu a condenação, ele correu para tentar livrar Jesus, ou devolver o dinheiro, talvez pedir de alguma maneira para que parassem de fazerem aquele mal para Jesus. Mas aquela trama, aquela amizade derrubou sangue inocente. Mas hoje, conhecendo a história, conhecendo os evangelhos, vendo que o Judas, ele fazia parte do propósito da salvação minha e sua. Porque sem Judas, sem essa traição, Jesus não cumpriria o propósito da cruz. Precisava que alguém traísse ele, para que eu e você pudesse receber a salvação da nossa alma, crendo nessa obra de cruz, que Jesus foi para a cruz, por mim e por você, que Jesus ele foi lá, morreu, ressuscitou, está junto de Deus Pai, e nós que confessarmos que Jesus veio em carne, é o Filho de Deus, fez milagre, morreu, ressuscitou, intercede por nós, a salvação a partir desse crer. E se nós formos batizados, seremos salvos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esse exemplo aqui é para mim e para você. Tomar cuidado com quem nós se relacionamos. Se pessoas conversam com você, só fala mal da vida dos outros, não conta uma obra, não traz uma edificação para conversa, para encher do Espírito Santo, como o Senhor Jesus diz, né? Paulo diz, não se embriagueis com o vinho aonde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então que as nossas conversações, a minha, a sua, seja para a edificação do Espírito Santo em nós, para que os frutos do Espírito venham a se manifestar cada vez mais na minha e na sua vida. E aqui, gente, Judas entrega as moedas e vai embora, e os homens pegam esse dinheiro, e eles sabiam que esse dinheiro era de sangue inocente, que eles não quiseram depositar no templo. E arrumaram um jeito de pegar esse dinheiro, compraram um campo, né, que até hoje é chamado Campo de Sangue, para que eles enterrassem os estrangeiros. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho certeza que se você ler a palavra, olhar as palavras que estão na palavra, que é Jesus, ela vai te alertando com quem você se relaciona, com quem você faz negócio, com quem você faz amizade, com quem você deve andar nessa terra. Que você possa receber essa palavra e despertar sua consciência. E não ser um Judas na vida de ninguém. E não ser alguém que trama com o Judas a respeito da vida de alguém. Porque aqui é falado sobre o suicídio de Judas, a morte de Judas, o arrependimento de Judas. Mas aqui é falado sobre homens também que tramaram junto com Judas para condenarem Jesus. Esses outros homens, esses sacerdotes, esses anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes, na verdade, eles seguiram a vida dele. Eles não tiveram esse despertamento e considerar que eles estavam derramando um sangue inocente. Só Judas teve isso, porque Judas andou com Jesus.
viu as obras, os milagres, os conselhos, as palavras de Jesus, os discursos de Jesus, como eu e você que está acompanhando todas essas leituras, vimos também. Então, Judas, sabendo quem era Jesus verdadeiramente, andando com Jesus, ele se arrependeu e foi tentar consertar. Vendo que não tinha conserto, ele se suicidou. Esses outros homens nem ligaram. Continuaram seguindo a vida deles, deram um jeitinho com o dinheiro que Judas jogou lá no templo e seguiram a vida deles. E é interessante que tem pessoas que falam mal de você, que trama contra a sua vida e nem esquenta a cabeça. Destrói casamentos, destrói amizades, destrói famílias. E deita e dorme e nem liga que está atrapalhando a sua vida. Nem se importa que está acabando com o seu testemunho, falando mal de você, da sua família. Ele simplesmente deita e dorme, como esses príncipes dos sacerdotes, como esses homens que tramaram junto com Judas. Mas que, se você faz isso, o temor de Deus caia no seu coração e você pare de fazer isso. E você se arrependa antes que você venha seguir o mesmo caminho de Judas. Um beijo no seu coração. Tamo junto.